Olá, eu sou Cláudia Mariana e este é o Mercado Cultural, programa do pantim.com.br, que vem dialogar com os agentes culturais do nosso estado para saber como é que anda a cultura potiguar no período da pandemia e conversar sobre os impactos da Lei Aldir Blanc no setor cultural. E o nosso convidado de hoje é o jornalista e fotógrafo Alexandre Santos. Roda a vinheta, Cardozinho. Oi, Alexandre, tudo bom? Olá você que nos assiste aí, muito obrigado pelo convite. Nós que ficamos muito agradecidos pela sua presença aqui. A gente já, assim, de cara, já quer conversar com você sobre essa sua trajetória de jornalista e fotógrafo. A minha trajetória no campo da comunicação, ela começa na minha adolescência, pré-adolescência, adolescência, me envolvendo com teatro, e depois do envolvimento com teatro, quando eu digo no campo da comunicação eu coloco teatro, é porque esse grupo de teatro era ligado à paróquia de Parnamirim, e a Pastoral da Comunicação, o grupo de teatro também fazia parte da Pastoral da Comunicação. Então, depois desse envolvimento, que foi um envolvimento que durou aí uns 8, 9 anos, eu me envolvi com o movimento de rádio comunitárias, e esse movimento de rádio comunitárias foi que definitivamente me encaminhou para o campo da comunicação, profissionalmente. Primeiro porque eu trabalhei como locutor de algumas dessas rádios comunitárias, eu dirigi a FM Vida Nova do Parnamirim durante 3 anos, e durante esse período eu também prestava serviço a outras rádios aqui da Grande Natal, né? Nós estamos falando aí na década de próximo ao ano 2000, e a gente tinha um movimento muito forte de rádios comunitárias aqui no Rio Grande do Norte, de forma que teve um boom dessas rádios comunitárias e eu me envolvi diretamente nesse processo. E em 2002 acabei ingressando no curso de radialismo, rádio e televisão na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E além de diretor e locutor, eu passei também a ser pesquisador desse movimento de rádio comunitária, já que eu me envolvi como pesquisador em uma base de pesquisa. E de lá para cá eu venho me dedicado a esse campo da comunicação e também da arte. Me formei em rádio e TV, depois fiz um reingresso e me formei também em jornalismo. E durante esse curso de jornalismo, eu também optei pela linguagem artística da fotografia. Então, de 2006 para cá, eu tenho me dedicado muito ao campo da fotografia e também do audiovisual, já que no audiovisual o documentarismo e a fotografia também é de minha área de interesse. Então, eu tenho trabalhado muito com imagem, tanto com reflexão da imagem, como produção de imagem, como educação também, né, já que eu ministro cursos, palestras, oficinas, e por aí eu desenvolvi minhas atividades no campo da comunicação e da cultura. Tive envolvimentos também durante esse período aí com um coletivo, o coletivo Caminhos, Comunicação e Cultura, que o nome já deixa a gente muito à vontade para compreender, né? Essa interseção, essa mistura da comunicação e da cultura, a gente acabou levando isso muito a sério, tanto que formamos esse coletivo e durante 15 anos a gente tem desenvolvido atividades nesse campo cultural também, sempre com comunicação e com cultura, principalmente levando atividades culturais para as cidades do interior do Rio Grande do Norte, já que a gente sabe da dificuldade desses recursos poderem chegar a esses municípios. Então, a gente abarcou com essa missão, que é uma missão social, de poder contribuir com a nossa área de formação, também nesse campo cultural, já que o grupo é formado, o Caminhos de Comunicação, basicamente por professores, por pessoas que atuam no campo da comunicação e da cultura, mas todos formados em universidades públicas. E a gente estuda em universidade pública, o ensino é público, é gratuito, mas é pago, é um gratuito pago por todo mundo. Então, essa foi a forma que a gente encontrou de devolver para a sociedade esse investimento que foi feito, né? Eu costumo dizer que somos nós da comunicação agindo com responsabilidade social. Essa responsabilidade social que a gente tanto vê falar e que, às vezes, na prática, a gente não sabe explicar.
mas no nosso caso é de procurar devolver para a sociedade através de projetos culturais e de atividades no campo da cultura e da comunicação. Muito massa, Alexandre, essa sua coisa dessa interdisciplinaridade, né? O jornalismo, a fotografia, a cultura e o voltar para o social, né? Acho que se todo mundo pensasse um pouco mais nisso, assim, né? Tivesse esse retorno, visto dessa forma, o impacto seria bem maior, né? Mas te parabenizo desde já pela proposta, assim. O nosso interior também é muito rico de cultura e quando a gente vai para esses lugares, né? Que a gente tem a oportunidade de ver, de mostrar, é tão importante, é tão rico, né? E é engraçado porque nessas nossas andanças a gente teve contato com muitas culturas, né? A gente usa a palavra cultura no plural, porque na realidade são muitas culturas. E dentro desse período, um dos projetos aqui, inclusive do governo do estado, há uns 7, 8 anos atrás, tinha um projeto de levar algumas atividades para o interior e eles, na propaganda deles, eles diziam assim, é a cultura chegando ao interior do estado. E a gente refletia, como assim? Cada lugar tem a sua particularidade, tem a sua forma de ser, e isso é a cultura. Como assim levar a cultura? A cultura está em toda parte, ela é múltipla. Basta a gente reconhecer e buscar formas de valorizar, porque a gente valorizando a cultura, a gente está valorizando a sociedade. E a cultura é essa vida que pulsa em cada canto, em cada recanto do Rio Grande do Norte, que é essa área que a gente escolheu para poder atuar, mas em todo canto do mundo, né, eu diria. A cultura é uma espécie de raiz que faz com que a gente tenha essa ligação aos espaços geográficos, né, aos espaços geográficos, e, sobretudo, a esse espaço que é imensurável, que é o espaço da vida, o espaço das tradições, né? E a gente costuma, inclusive eu nessas atividades levava uma palestra sobre direitos culturais, e começava com as turmas discutindo justamente o que é cultura, porque tentava desmistificar que cultura não é somente literatura, não é somente cinema, não são essas artes que estão aí postas. Cultura, ela vai variar de povo para povo, de lugar para lugar, porque são esses traços que formam a nossa sociedade. E a nossa sociedade, apesar de ser uma sociedade única, elas têm suas comunidades, elas têm suas particularidades, né? Por exemplo, não é porque a gente gosta muito de forró que a gente vai dizer que o funk é um ritmo menor. Não é. É o ritmo lá do Rio de Janeiro, que o pessoal curte. E o forró também não é menor nem é maior. Faz parte dos nossos costumes. E cultura, assim como a religião, que também faz parte da cultura, a gente respeita. A gente não é obrigado a concordar, mas a gente é obrigado a respeitar. Eu acho que os grandes problemas da humanidade estão justamente por esse desrespeito à cultura, à forma de ser do outro. E com o trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos, a gente tem procurado fazer a nossa parte, de tentar diminuir essas distâncias entre o pensamento acadêmico, né, e aquele pensamento popular que a gente encontra nas culturas populares. Que massa, Alexandre. E como é que tem sido essas suas atividades, assim, né? Você falou que você tem muitos projetos, né? Tem trabalhado ao longo dos anos neles, mas como é que tem sido os projetos durante a pandemia, né? A gente foi impactado com a parada no primeiro momento, né, das atividades, e aí veio a Lei Aldir Blanc, a gente teve que ter várias ideias, várias criatividades para submeter editais. E como é que você fez com tudo isso, né? Como é que você lidou? Quais foram os projetos que você desenvolveu, né? Primeiro, eu gostaria de deixar claro que a Lei Emergencial Aldir Blanc foi possivelmente uma das coisas positivas que ocorreram nessa pandemia. Se é que a gente pode elencar coisas positivas no meio de tantas perdas, né? O próprio Aldir Blanc foi uma dessas perdas para a música, para a cultura do nosso país, né? Uma perda importantíssima. Mas que bom que o nome dele ainda é lembrado, e é lembrado de uma forma positiva, através de uma lei que a própria sociedade se organizou para poder reivindicar através do legislativo, e essa negociação ela não foi fácil até se chegar a esse montante que foi liberado
para todos os municípios. Então, ela vem em forma de lei emergencial para atender esses trabalhadores da cultura que estavam desempregados, que estavam, inclusive, passando necessidade. Então, eles receberam esse auxílio emergencial e, além do auxílio emergencial, um outro campo importantíssimo foi dos editais. E esses editais eles foram feitos praticamente em todas as cidades do Brasil. Eu digo em todas as cidades, mas com muita tristeza, eu posso trazer essa informação que 18 cidades do Rio Grande do Norte receberam os recursos, e esses recursos desses 18 municípios totalizaram aí mais de R$1 milhão, e esse dinheiro foi devolvido porque a prefeitura não teve a responsabilidade de fazer com que esse dinheiro chegasse aos trabalhadores da cultura, às pessoas que mantêm vivas as tradições desses municípios. Então, essa lei ela foi recebida pela classe artística com muita alegria, né? E aqui no Rio Grande do Norte houve um empenho muito grande do governo do estado, da prefeitura, em utilizar esses recursos. E mesmo esses recursos que foram devolvidos desses municípios, a Fundação José Augusto, que é a fundação cultural responsável pela gestão desses recursos aqui no Rio Grande do Norte, já que a gente não tem uma secretaria estadual de cultura, mas essa gestão é feita pela Fundação José Augusto, ela pegou esse dinheiro de volta e acabou chamando alguns projetos que tinham ficado ali na reserva, e esse dinheiro passou a ser utilizado através de projetos. E aí nós tivemos aí uma enxurrada muito grande e muito boa de atividades culturais que até hoje estão aparecendo aí nas redes sociais, que é a principal forma que os artistas encontraram para poder veicular os seus trabalhos. Eu faço parte também de um coletivo chamado Coletivo da Foto, que é um coletivo que há 2 anos tem trabalhado principalmente com a difusão da fotografia potiguar. E a gente se reuniu e, a partir dessa reunião, nós elencamos alguns projetos, encaminhamos alguns projetos. Alguns desses projetos foram aprovados, né, todos projetos de cunho coletivo, e a gente conseguiu realizar a publicação de uma espécie de catálogo fotográfico, com a participação de 17 fotógrafos de Natal, que tinha feito parte da primeira temporada da série Autorretratos, que é uma série audiovisual, a primeira série audiovisual desenvolvida sobre a fotografia potiguar. Foi uma forma que a gente encontrou também para poder difundir, para poder valorizar, porque a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Então, levando ao conhecimento o trabalho desses fotógrafos e a relevância desse trabalho para a sociedade, a gente está jogando luz também sobre esses fotógrafos, né? O fotógrafo, eu costumo dizer que o autorretrato, toda fotografia é um autorretrato do fotógrafo. E ele aparece muito pouco nessas fotografias, porque ele está fazendo essas fotografias. Mas tem muito dele ali, do sentimento dele, das escolhas que ele faz, do que ele está querendo comunicar, porque fotografia também é comunicação, é uma linguagem, é uma forma de expressão artística. E aí a gente fez essa primeira série, lançamos em julho do ano passado, em meio à pandemia, lançamos com recursos próprios, com muita dificuldade, mas conseguimos fazer o lançamento. E o fato da gente também estar um pouco afastado das atividades cotidianas fez com que eu tivesse tempo de editar essa série. A pandemia ajudou para que ela fosse editada, e agora, no final de 2020 para 2021, a gente conseguiu também aprovar um projeto para fazer a segunda temporada da série, e aí nessa segunda temporada a gente conseguiu colocar mais mulheres para ter a coisa mais equilibrada, que a gente teve uma dificuldade em localizar essas mulheres, e muitas estavam no interior do estado, e muitos fotógrafos no interior do estado, mesmo com a pandemia, com todos os cuidados e os protocolos de segurança, a gente conseguiu, com a equipe reduzida de 3 pessoas, viajar para o interior do estado, contactar esses fotógrafos, fazer essas gravações, e aí a gente vai estar fazendo o lançamento. Agora, a partir de amanhã, já entra a primeira temporada, a segunda temporada já entra com o programa 0, que a gente chama, que é um programa mostrando como é que a série foi produzida. E a partir daí, toda semana, 2 episódios serão levados ao ar.
Esse foi um outro projeto que a gente conseguiu. Nós fizemos um projeto chamado Foto Coletiva. A foto coletiva consistia em que os fotógrafos do nosso coletivo, que são 6, cada um fizesse uma espécie de programa, como esse que a gente está participando agora, onde um de nós entrevistava o outro, e o Foto Coletiva levou ao ar 6 programas, com média de 30 minutos, mostrando um pouco do trabalho de cada um desses fotógrafos, o meu trabalho, o trabalho da Meísa, o trabalho do Henrique José, né? O trabalho do Damião Paz, enfim, de todos os fotógrafos que fazem parte do coletivo da foto. E aí, esses programas foram lá, e a gente está programando agora, para o final do mês, o lançamento de um livro, que é um livro coletivo, chamado 6 Formas de Ver o Mundo, justamente esses 6 fotógrafos do coletivo, trazendo ensaios autorais e aqueles ensaios que são bastante efetivos, mostrando como cada um vê o mundo e representa esse mundo que a gente vive através da arte da fotografia. Esse foi um outro projeto assim, bastante importante que a gente está finalizando e prestando conta para a sociedade através dessas lives e através da publicação desse livro, que vai ser comercializado a preço de custo por R$30. É mais uma forma da gente também estar contribuindo para a fotografia potiguar, porque a gente também produz, a gente também trabalha com fotografia. Essa é uma linguagem que a gente escolheu para ser a nossa segunda linguagem, e a gente tem um prazer muito grande de poder publicar esses trabalhos. O primeiro trabalho foi a publicação desse grupo de fotógrafos, e agora a gente conseguiu um projeto em que a gente pode também fazer com que o nosso trabalho chegue ao conhecimento do público através da publicação de um livro. Portanto, esses projetos são projetos coletivos, desenvolvidos nesse período de pandemia, e graças à Lei Aldir Blanc, né? E todos os projetos coletivos, né? A gente teve também alguns projetos individuais. Um desses projetos foi a publicação de um livro de minha autoria, um livro de fotografia que flerta com a poesia, intitulado Rio Grande do Norte, Estado de Poesia, que é um livro em que eu faço um grande agradecimento fotopoético ao estado em que eu nasci, em que eu me criei e que eu tenho desenvolvido os meus trabalhos, né? Esse espaço, essa circunscrição espacial que faz com que eu me desloque com muito amor, com muito carinho e com muita atenção, que o fotógrafo precisa ter a atenção apurada para fazer esse registro, principalmente desse Rio Grande do Norte profundo, que não chega na mídia e que não chega muito ao nosso conhecimento, mas é um Rio Grande do Norte lindo, que eu aprendi a amar e que eu aprendi a representar através da minha fotografia. Que lindo, Alexandre. Só me confirmar uma coisa, você falou que vão sair uns programas aí, todos vão passar no Coletivo da Foto, no canal no YouTube? Eles já estão lá no Coletivo da Foto, esses 6 programas. Sim. Esses 6 programas, eles na realidade são uma espécie de versão digital, feito para a internet, em vídeo, do livro 6 Formas de Ver a Vida. Então, cada um desses fotógrafos fala dessa sua forma peculiar de ver e de representar a vida através da fotografia. E vai culminar com o lançamento do livro em uma live coletiva, onde a gente vai estar falando sobre o nosso trabalho do coletivo, sobre a publicação do livro e também sobre o nosso processo criativo, né? O que é que nos move, o que é que nos faz seguir adiante mesmo diante de tantas circunstâncias negativas. Porque a gente acredita muito na força da fotografia e que a fotografia nos ajuda a discutir assuntos, né, de uma relevância social muito grande, que talvez sem a ajuda da fotografia a gente tivesse dificuldade de discutir, porque a fotografia tem essa capacidade de também não necessitar de palavras para poder se fazer presente, para poder comunicar. É uma linguagem imagética que se vale principalmente dos signos visuais, e esses signos visuais eles precisam ser entendidos para que, a partir desse entendimento, a gente possa utilizar como linguagem. Então, esse grupo, o Coletivo da Foto, é um grupo que tem promovido muitas atividades desses 2 anos.
nós realizamos feiras, 2 feiras de fotografia, muito importante para a difusão, para a circulação e também para a economia criativa. Com essas feiras nós ganhamos um prêmio regional de economia criativa. Esse prêmio foi muito importante pelo reconhecimento do nosso trabalho aqui no Rio Grande do Norte, no campo da fotografia, além de exposições, além de projeções fotográficas, além dessas publicações de livros, né, oficinas, workshops que a gente tem promovido nesse período, que parou um pouco, mas a gente continua produzindo coisas para o nosso canal. Quem entrar lá no canal da Foto no YouTube vai ter a oportunidade de ver toda essa produção nossa, né? As séries, a primeira e a segunda que está entrando agora, essa série, que também é uma série de programas chamado Foto Coletiva, que é mostrando um pouco do trabalho do nosso coletivo, né? E essa nossa forma de pensar e de união. E vai poder também conhecer o trabalho de 17 fotógrafos na primeira temporada e agora mais 24 fotógrafos. Parabéns, então, Alexandre, parabéns demais. Eu fico muito emocionada em ver que, assim, é um trabalho que é feito de forma coletiva, né? A gente passou por esse período e a gente continua se reunindo, continua se apoiando. Mas eu também queria perguntar para você do qual da primeira, né? Para a gente finalizar o nosso conversa, vai chegando a nossa hora. Mas que você falasse um pouco mais como surgiu a ideia desse projeto, que também foi aprovado na Lei Aldir Blanc, né? E eu tive também a oportunidade de fazer esse cordel, né? Eu gosto muito do poeta Zé Limeira, é o poeta do absurdo. Ele é um poeta nascido aqui na Paraíba, no sítio Tauá, Teixeira, é o nome da cidade, e ele é uma espécie de mito, né? Muita gente diz que ele não existiu, muita gente diz que de fato ele existiu. Existe um documentário na internet que vocês podem procurar lá no YouTube chamado O Homem que Viu Zé Limeira, e vocês vão ter um documentário muito completo a respeito desse poeta. E eu identifiquei também aqui no Rio Grande do Norte um poeta que era meio absurdo, né? O Cândido Cambão, que era um poeta daquela região ali de Pendências, de Alto do Rodrigues, de Macau, ele circulava muito por ali. E aí eu escrevi em homenagem a ele, misturando muitos vultos da história com a história também aqui do Rio Grande do Norte, assim, fazendo uma relação bastante absurda, né? De coisas que de outra forma não poderia acontecer, né? Como os americanos invadiram o Rio Grande do Norte pelo Rio Mossoró e ficar atolado lá com a lama no Mocotó, esse tipo de coisa, né? O fato de Bin Laden ter se escondido aqui no Rio Grande do Norte enquanto estava sendo procurado pelos americanos. Eu vou brincando com essas coisas e no final do cordel eu junto numa cantoria lá na cidade de Pendências, uma cantoria entre o Cândido e o Cambão, um desafio deles dois, né? Entre o Cândido e o Cambão e o Zé Limeira. Então foi uma coisa gostosa de fazer, porque eu gosto muito de cordel, eu leio muito cordel. A minha irmã era daquelas que comprava muito na feira e tinha um baú cheio de cordéis, e eu lia muito esses cordéis. E essa paixão dos cordéis se transformou também numa série audiovisual chamada Cordelíticas Nordestinas, um documentário e depois uma série com 14 episódios que pode ser encontrado também na internet, Cordelíticas Nordestinas. E foram 2 anos produzindo essa série. A gente recebeu, inclusive, um prêmio do Ministério da Cultura. Eu fui receber da Ministra da Cultura, na época, lá em Fortaleza, esse prêmio por essa série que a gente produziu. E fiquei muito feliz. E vinha já escrevendo alguma coisa. E principalmente essa coisa mais absurda. E aí, com a abertura do edital da Fundação José Augusto, da Lei Aldir Blanc, eu inscrevi, foi um dos projetos selecionados. E eu fiquei muito feliz com a publicação desse cordel. Valeu, Alexandre. Muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente já se despede por aqui hoje. E dizer que o pantin.com.br está aberto a receber as pautas do Coletivo da Foto, viu? Muitíssimo obrigada. Com certeza. Eu que agradeço, desejo mais sucesso ao programa e toda janela que se abre para a cultura
ela é importante, porque ela nos ajuda a respirar, nos ajuda a ver a paisagem linda que norteia todo o trabalho que a gente tem feito aqui no Rio Grande do Norte. Com Eu que certeza. agradeço a vocês pelo convite, viu? Valeu, Alexandre. Obrigada. Tchau. E este foi o Mercado Cultural, onde nós entrevistamos o fotógrafo e jornalista Alexandre Santos. Se você curtiu essa entrevista, comenta aí embaixo e se inscreve no canal do pantin.com.br. O Mercado Cultural é um patrocínio da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, com patrocínio da Fundação José Augusto, Estado do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura e Governo Federal.